Nel, fala baixo agora. Olá, amigos, boa noite. Estamos de volta com o Batata Quente, esse programinha que começou assim como quem não quer nada, somente para aproveitar a onda da pandemia e criar um link entre você que faz parte da família Focus, mais de 500 mil de pessoas de alguma maneira estão em algum momento, o tempo todo, participando das atividades do Focus Brasil no mundo inteiro, e o Batata Quente virou a nossa sala de debates. Com muito prazer, com muita honra, estamos hoje chegando ao programa de número 28 e com um tema que me é absolutamente caro, que é a essência da minha vida, do meu trabalho, que é jornalismo, né? O jornalismo que vive uma crise de identidade tão grande que eu estava tentando aqui, antes do programa começar, enumerar a lista de problemas, a lista de batatas quentes que estão no colo do jornalismo nesse momento. Fake news, concorrência com redes sociais, mudança forçada e apressada para a plataforma digital, a própria independência do jornalismo questionada mais e mais em função da politização extrema das redações, e por aí vai, e por aí vai. Para discutir e para debater esse tema essa noite, eu tenho um time que me dá um orgulho muito grande de ter conseguido reunir, não é fácil. Olha, por exemplo, nós temos do Japão Arthur Muranaga, que é presidente do grupo IPC, que ainda tem as publicações Vitrine Magazine, Vitrine Online e o jornal International Press, dedicados à comunidade brasileira no Japão há mais de 20 anos, e ainda tendo na sua história o fato de ter sido uma das únicas afiliadas brasileiras à TV Globo no exterior, com uma história de 20 anos de grande sucesso, continuando dando suporte à Globo no Japão. Boa noite, Arthur. Habilite seu microfone, que ele está mute. Isso. Boa noite, Carlos Borges. Bom dia, Japão. Boa noite, Estados Unidos. Boa noite, Brasil. Boa tarde, outros lugares do mundo. Por aí. Obrigado, Arthur, por estar conosco aqui. De São Francisco, ele que é um grande amigo, empresário, publicitário, jornalista também, enfim, produtor, um cara muito envolvido com a comunidade brasileira no país inteiro de uma forma muito especial. Ele é jornalista, publicitário, UI, UX, Product Designer, fundador e editor da Brasil Best Media, fundador e diretor de criação da Brass Creative. Mais de 20 anos de experiência em jornalismo, graphic design, marketing, publicidade e product design. Boa noite de São Francisco, Celso Braz. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e com esse painel maravilhoso. Bom, é um prazer enorme para mim ter você aqui, Celso, como também é ter a oportunidade de, pela primeira vez, trabalhar ao lado dessa grande jornalista brasileira, hoje radicada em Orlando, quase há 5 anos em Orlando, mas como ela mesma me disse essa semana, ela contribui efetivamente para o sucesso e para a recuperação das companhias aéreas, viajando sempre para São Paulo, para o Brasil, onde agora mesmo está desenvolvendo um trabalho de coaching com empresas e exigiram que a moça esteja lá, então ela está sendo uma daquelas poucas que estão viajando dessa época. Nascida em São Paulo, capital, lecionou jornalismo na Faculdade Alcântara Machado, trabalhou na Globo, Record e depois de 11 anos na Bandeirantes, trocou o Brasil pelos Estados Unidos. Atualmente é correspondente freelancer e, com um detalhe especial, trabalha ao mesmo tempo para as redes Bandeirantes e SBT, além de colaborar em diversos jornais e revistas. Boa noite, Eleonora Pascoal. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com esse timaço de jornalistas e aqui para ajudar a descascar essa batata quente, não é verdade? Vamos lá, ajuda, porque essa daí é a batata das nossas vidas. Nós todos estamos interessados no que vai ser conversado aqui hoje. Completa o time de convidados ao lado do nosso convidado especial, que já eu apresento. Ela que é jornalista, carioca, residente nos Estados Unidos há mais de 20 anos, atuando como freelancer e assessora de imprensa de eventos e empresas e com uma longa história de qualidade em tudo que ela faz aqui nos Estados Unidos. De Atlanta, Georgia. Boa noite, Isabel Flores Gena. Boa noite e obrigada pela apresentação. Muito bom, sempre muito bom estar com você. E agora conheci aí meus companheiros de jornalismo e adorei, né? A batata quente das nossas vidas. Pois é.
Pois é, mas há muito tempo eu estou para tocar nesse assunto aqui do Batata Quente, mas eu estava esperando a hora certa de abordar o meu convidado, né, o nosso convidado, porque o rapaz trabalha muito e faz as coisas dele lá e eu queria muito ter a presença dele. Portanto, é um prazer enorme ter a presença desse jornalista, âncora em rádio e TV, documentarista, produtor, palestrante nas áreas de economia, realidade brasileira, política e jornalismo. Ele é formado em comunicação social pela Universidade Metodista de Piracicaba, especializado em economia pela FIA, eu não sei como dizer se é FEA, me perdoe, mas está aqui escrito FEA, eu sou baiano, baiano não fala FEA, fala FEA, então FEA da Universidade de São Paulo. Atualmente ele produz, dirige e ancora a sede Pensando o Brasil com Adalberto Piotto, que, entre outras plataformas, pode ser visto todas as quintas-feiras, às 20h30, hora leste dos Estados Unidos e Canadá, aqui na página Focus Brasil do Facebook. Toda quinta tem ele, Pensando o Brasil, com convidado especial, uma série de programas espetacular. Importante lembrar que, em 2013, se eu estiver errado na data, Piotto, me corrija, Piotto estreou o documentário que ele mesmo criou, produziu, na verdade, viabilizou de todas as maneiras e dirigiu. Orgulho de Ser Brasileiro, reunindo depoimentos e discussões de brasileiros de grande expressão dentro e fora do Brasil sobre o tema Orgulho de Ser Brasileiro. Boa noite, Adalberto Piotto. Boa noite, Borges. Boa noite aos meus colegas todos. Um privilégio para mim. Estou à sua disposição e à disposição de todos que nos acompanham agora. A primeira pergunta que eu vou fazer é aquela ajudinha de vocês. Vocês já deram uma compartilhadazinha aí no nosso programa? Boa. Pelo amor de Jesus Cristo, de Alá, de Buda, de Oxalá, de Oxóssi, de todos. A gente precisa desse apoio para ter audiência grande e mostrar que o tema... Aliás, a gente tem tido audiências maravilhosas, realmente. Mas eu fico assim, será que esse tema vai atrair gente? Pessoal, vamos lá, vamos compartilhar. Bom, a batata quente, que é a tradição do início dessa rodada, é o seguinte. Vocês ouviram no começo eu falar, aliás, Piotto enumerou melhor que eu. Na chamada, quem viu a chamada, viu como ele enumerou os pepinos, né? As batatas quentes que estão no colo do jornalismo como profissão, como empreendimento, como negócio e como quarto poder, em alguns lugares talvez terceiro, em outros lugares talvez primeiro. Toda esse glamour, toda essa importância que o jornalismo tinha também está em xeque. Mas, na opinião de vocês, qual é, isoladamente, a prioridade número 1 para o jornalismo se preocupar, seja como empresa, seja como profissional, no caso de vocês? E eu começo com você, Leonora. Qual é a prioridade número 1 para o jornalista se dessas crises todas que o jornalismo vive nesse momento? Olha, eu vejo assim, eu vejo que hoje o que a gente tem, do mesmo jeito que em anos anteriores e no século passado, nós tínhamos assim, o jornalismo começou com o Gutenberg, passou por várias modificações, mas a essência da coisa, esse apanhar de informações, essa coleta de informações, essa compilação de fatos, ela não muda, ela é eterna. Então, por mais que existam a mídia social, por mais que várias pessoas se coloquem no mercado para colocar informações diversas, por mais que o político ele mesmo venha numa mídia social e coloque a notícia, o jornalista ele tem que se fazer presente na medida em que ele faz um apanhado destas informações, em que ele coleta as várias faces dessa notícia e traz para o consumidor, e traz para o público. E esse jornalista, neste momento, talvez até mais do que antigamente, ele precisa entender a sua responsabilidade social de ser isento na hora que é preciso ser isento. Se ele está lá para dar opinião, ok, então ele vai dar opinião. Mas enquanto jornalista, enquanto repórter, ele tem que tentar ser o máximo possível isento para que o telespectador, o leitor,
independente de qual seja o veículo, se seja web, se seja o jornalismo impresso, se seja o jornalismo pela televisão, enfim, independe do veículo que leva a informação. Este leitor, este consumidor da informação, ele tem que consumir e, ao final, dizer assim, puxa, estou informado, estou pronto para ler tudo aquilo que as pessoas estão escrevendo e tirar o meu juízo de valor. Beleza, Eleonora, ótima colocação. Mas aí eu pulo de você para saber, de Arthur Muranaga, a visão do empresário, a visão de quem investe na comunicação. O que é que você acha, Arthur, que é o maior desafio para vocês, empresários da área, nesse momento, especialmente vocês que investem em comunicação segmentada, étnica? Porque eu vou dar só uma informação. O grupo de Arthur também produz materiais, produz mídia para outras comunidades de outras etnias, não só brasileira. Pode dizer, Arthur. O jornalismo agora, na época da internet, WhatsApp, Facebook, ele vai se dividir em dois, já se dividiu, na verdade, em dois. É um jornalismo para a elite e o jornalismo povão. Na verdade, eu estou usando esses termos elite e povão só para criar um ambiente escroto aqui dentro, né? Mas um jornalismo para o empresariado ele precisa de informações corretas, a verdade. Não é uma coisa do tipo Bolsonaro. Isso aí é o povão. Então, o jornalismo povão ele vai se dividir em bolhas, porque as pessoas não têm interesse na verdade mais. Essa que é a realidade. Ele tem interesse nas verdades, no que ele acredita. Esse é o jornalismo televisivo que a gente vai ver, é o jornalismo de todas as formas. Agora, dentro das grandes corporações, por exemplo, o que está acontecendo com a IBM? O que está acontecendo com a Tesla? Né? O que está acontecendo com o Brasil? Essas informações, então, quer dizer, ele está se dividindo em dois. O jornalismo espetáculo, o que lacra, né? E o jornalismo real. Né? O povão, estou numa forma pejorativa, só para criar um estresse, mas o povão, quer dizer, as pessoas comuns, eles não têm... Entendeu? A gente está vivendo num mundo de bolhas, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, provavelmente. Eu vou aproveitar que Arthur colocou isso e vou perguntar para alguém que milita como empresário também como ele, mas tem os dois lados. Tem os lados do empresário, o lado do jornalista e o lado de quem está, que Arthur também faz isso que eu sei. Tem um contato cotidiano, diário, com o consumidor final, que é não só o anunciante dele, mas é o integrante da comunidade brasileira. Celso, como é que você vê essa história? Arthur tocou no ponto ou Arthur está sendo, como é o nome, caótico demais, prevendo o Blade Runner um pouquinho antes da hora? Como é que é? Não, na realidade, na minha opinião, eu acho que o Arthur está correto, mas eu acho que o Blade Runner já chegou, porque, na minha opinião, de todos os programas enumerados pelo Piotr inicialmente, que a gente vai debater, eu acho que as redes sociais trouxeram problemas enormes. Por exemplo, do momento que cada indivíduo se tornou uma micromídia, numa mídia social, numa rede social, ele se torna um emissor de conteúdo. Isso pulverizou o meio ambiente das redes sociais e meio que criou uma neblina, uma coisa assim de interferência para as, que a gente diria, antigas mídias, que eram estabelecidas, que eram consolidadas, criou essa coisa turva de muita gente produzindo conteúdo. Do outro ponto de vista também, a parte comercial, ficou complicado para as grandes empresas que sempre tinham uma presença passiva na publicidade. Elas produziam anúncios impressos na televisão, onde a audiência era passiva, ela simplesmente assistia. Mas no ambiente social, a audiência participa, interage, e passou a se tornar uma grande preocupação para as marcas de responderem e de filtrarem, né, os haters, por exemplo, porque no ambiente social existem 3 tipos de pessoas: as que gostam de você, as neutras e as que odeiam você. E do momento que isso se torna viral, se torna uma grande preocupação para as marcas e companhias criarem departamentos para cuidarem disso. Entendeu? E criarem também nessa nova filosofia uma maneira de engajar essa nova audiência de uma forma positiva, porque
é um novo elemento que foi adicionado. Então, na minha opinião, o grande elemento revolucionário que mudou tudo, tanto as mídias, os meios e também do ponto de vista das empresas e anunciantes, foram as redes sociais. Isabel, e você, qual é o seu take nessa história? Porque eu sei ao lado do profissional, puramente, né? O lado da pessoa que trabalhava de uma forma, como é que você tem trabalhado agora e qual é, na sua opinião, o calcanhar de Aquiles ou a pior de todas as batatas no colo do jornalismo nesse momento? Então, eu saí do jornalismo para a assessoria de imprensa, né? A que lida com os jornalistas. E eu vou discordar, da verdade. Diretamente com empresas, né? Exatamente. Eu fico no meio. Mas eu vou discordar com o Arthur, porque é uma coisa que a gente está cometendo, a gente, como jornalista, já está cometendo esse erro, é de chamar essas contas que, de repente, viraram contas de informação no Instagram, criadas por sei lá quem, que ganham muitos likes, de jornalismo. Eu acho que a gente não tem um jornalismo A e jornalismo B, os dois não podem ser comparados nesse momento. Então, para mim, quando você colocou a pergunta no início, qual é o maior desafio do jornalismo que eu conheço, que eu estudei, que eu mantenho até hoje com a ética do jornalismo, é exatamente essa disseminação de informação por fontes duvidosas e que as pessoas acreditam. A popularização, eu concordo com o Arthur, a gente tem, obviamente, o que era antes? Era a televisão, né? O que aparece numa novela virava notícia, o que, né? Hoje, então, são essas contas que estão espalhadas por todos os lugares, e as pessoas, apesar de ter o acesso à informação imediato, todo mundo agora pega um Google e descobre alguma coisa, elas estão se limitando com as contas em mídias sociais. Então, elas não saem dali para saber se aquilo é realmente verdade. E elas têm esse poder. Você pode ler uma notícia numa conta no Instagram, duvidar e fazer um Google. E você vai encontrar ali, você mesmo pode se cercar da informação, se alimentar da informação certa. E isso não acontece. Então, acho que o maior desafio agora é exatamente isso, essa disseminação de informação a qualquer nota. Mas, Isabel, isso não é uma negação, Isabel? Porque desculpe, Arthur, você pode repetir? Desculpe. Porque quando eu converso com jornalistas, todos têm essa opinião, né? Mas eles não são jornalistas. Mas o que o povo está consumindo? Então, a gente não pode chegar assim, olha, povo, esse pessoal não é jornalista. Eles são antes de vocês entrarem nessa coisa, eu deixei de propósito, eu quero ver agora a opinião de Adalberto por uma questão de que Isabel colocou um ponto de vista que, em parte, é diametralmente oposto ao de Arthur, e essa é uma situação que você tem acompanhado bem, Adalberto, de tudo que você ouviu desses nossos amigos aí. Qual é a conclusão que você tira? Bom, não necessariamente uma conclusão, porque eu acho que o debate é um pouco longo, né? Mas vamos lá. A gente aprende, cobrindo política, que não tem vácuo de poder. Se alguém sai, alguém entra. É simples assim. Quando um político... Essa obsessão de político por aparecer sempre é porque ele sabe que se ele der um espaço, o outro vai lá e toma. O jornalismo entrou em crise há pouco mais de 10 anos, crises pesadas financeiras, até um pouco mais em alguns veículos. E foi por culpa do próprio jornalismo, não foi crise econômica, não. O jornalismo diminuiu a qualidade do produto que ele entregava. Ele começou a ceder espaço para outras coisas nesse momento. As redes sociais, com o fenômeno da tecnologia da internet, ocuparam esse espaço. E hoje, o jornalismo, em vez de se preocupar em qualificar-se novamente, em buscar o anunciante, porque ele está entregando um produto diferente, não estou dizendo que não tem quem faça isso, tem muita gente que continua fazendo, resistindo a isso, mas tem muita gente que abriu mão. O que faz? Ele vai lá e fica brigando com a rede social, dizendo que eles não são jornalistas. Claro que não são jornalistas. Só que se você não tivesse isso daí, o jornalismo também já não estava entregando um produto bom, na média, há muito tempo. Eu vou pegar o caso brasileiro rapidamente. O jornalismo brasileiro é responsável pelos anos 80 e os anos 90 em formar a sociedade brasileira. O que a sociedade brasileira é hoje de diligente, bem informada, ela deve muito ao jornalismo brasileiro. Este mesmo jornalismo perdeu qualidade e agora reclama da crítica do cidadão leitor, que fala assim,
o seu jornal não cobre direito à notícia. Mas esse leitor não está reclamando à toa, ele está reclamando porque ele está comparando, ele aprendeu com o jornalismo a cobrar o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, as empresas estatais, o governo, seja da prefeitura, do governo do estado, e ele cobra o jornalismo também. E aí eu tenho um movimento corporativista do jornalismo que diz assim, não, você não pode dizer isso, a crítica ao jornalismo vira ofensa à liberdade de expressão. Não, eu só estou culpando você porque você está fazendo uma coisa de má qualidade. Aí, esse vitimismo que o jornalismo sempre criticou, aliás, se aprende na faculdade de jornalismo, que corporativismo você tem que arrebentar. Eu ouvi isso várias vezes. E a gente tinha corporativismo de políticos, de juízes, ainda tem em alguns momentos, né? De médicos. O jornalismo sempre foi muito crítico, severo e duro com isso, e acertou em fazer. Só que quando ele é a bola da vez, porque está sendo corporativista, porque se mostrou incompetente em manter a qualidade das redações 15, 20 anos atrás. Obviamente, não tem vácuo de poder. As redes sociais, a internet abriu uma possibilidade. A gente não sabia quem iria ocupar esse espaço. As redes sociais só deram espaço para isso. O que vocês acham que eu penso sobre a qualidade de boa parte que eu leio na internet? É muito ruim. Mas esse sujeito, ele é necessariamente ruim. Ele tem chance de se mostrar bom. Do jornalismo, eu espero que já seja bom. E se ele não está sendo bom, ele é criticado. O que faz? Abre espaço para o vácuo que apareceu e aí a rede social toma espaço. O que nós temos hoje, verdadeiramente, é veículos que deixaram de se estruturar, de fazer jornalismo de qualidade. Eleonora é um pouco mais velha no jornalismo que eu aqui em São Paulo. Eu cheguei aqui para trabalhar só em 1998, perdão. Eleonora já era uma repórter de televisão. Se você perguntar para a própria Eleonora o que ela tinha de estrutura naquele tempo, o que as televisões hoje oferecem, a forma de trabalho, você vai ver. Agora, imagina um jornal impresso. Imagina o que se tem, por exemplo, nas rádios de informação. A qualidade caiu. É a história do vácuo de poder. Mas você não pode se achar vítima do mundo agora. As redes sociais ocuparam o espaço. Elas não são jornalistas, aquilo não é jornalismo, mas aquilo é informação, que pode ser boa ou muito ruim. E como você mesmo disse, e corroborando a opinião de Arthur, espaço dado, espaço tomado. Não é isso mesmo? Só que tem um componente nessa história do jornalismo mundial, não é só brasileiro, a partir dos anos 80. Muita culpa dos ingleses, muita culpa dos americanos e o resto do mundo que copia tudo que eles fazem. A marcha inexorável do jornalismo desesperado para fazer dinheiro se transformando em entretenimento. O que é que você pensa de tudo o que aconteceu nessa área quando a notícia do que vai acontecer com um personagem da novela das 9 ocupa o espaço principal do noticiário? Você está falando de jornalismo quando vira entretenimento. Eleonora, perdão, Eleonora. Não, olha, eu queria colocar... O Piotr falou muito bem a respeito das redações, e eu diria, Piotr, que até muito mais que 10 anos, a gente começou a ver as redações ter o seu material humano se deteriorando. Eu lembrei, você estava falando, e eu me lembrei quando caiu o avião da Gol, por exemplo, e eu liguei para a redação onde eu trabalhava na época e disse assim, olha, eu estou aqui com o cacique Raoni, porque o avião caiu dentro das terras dele e tal. A pessoa do outro lado que estava na redação falou assim, quem? Raoni do quê? Então, e o avião da Gol já caiu, acho que há mais de 10 anos. Então, o problema é que as redações elas foram pagando menos e, portanto, aquele profissional ele já não tinha mais tempo para comprar a revista, para ler. E uma coisa que eu observo é que, apesar de nós termos essa caixinha aqui que nós estamos usando para falar, que é o computador, e que tem assim a coisa mais maravilhosa do mundo, ele tem informação do mundo inteiro fácil para a gente. É só teclar. Você consegue ter tudo ali, tudo. Você consegue entrar em museu, você consegue entrar em pesquisa. Mas, Eleonora, desculpe eu lhe interromper. Lindo o que você está falando. Mas como motivar e fazer com que as pessoas se interessem por esse tipo de informação quando é oferecido a ela uma quantidade muito maior, muito mais palatável e fácil de convivência com essa plataforma que é entretenimento? Então, eu ia puro chegar e lá. simples. Eu ia puro chegar e lá, simples. Carlos. Então, tipo assim, como as pessoas não conseguem ver
além do seu entorno, para elas querem a festa. Então, tipo assim, por que eu vou perder tempo lendo para saber quem é o Raoni, se eu posso ouvir o novo rap do fulano de tal? Mas aí muito é a pergunta que eu complicado. fiz, e que eu quero deixar liberado para quem quiser falar, é o seguinte: a mim, como jornalista, que sempre fui romântico em relação a isso, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Tem gente que acha que se definir como romântico é uma prova de fraqueza. Eu acho que é uma prova de grandeza, mas isso aí depende do ponto de vista de cada um. Eu sou romântico assumido, inclusive na minha profissão. Eu fiquei muito incomodado. Eu também. Eu imaginei. Eu fiquei Coloco muito junto, tá? incomodado com isso que eu falei, que eu achava até que ia ser uma colocação bem forte, mas não foi. Quando eu comecei a perceber que o que estava sendo tratado como notícia importante na pauta do jornalismo no mundo era o que vai acontecer com o personagem da novela, era quem matou Odete Reutemann. Com todo respeito, que eu não estou aqui apontando o Globo, não é isso. O Globo é minha parceira, minha amiga, querida e tal. Estou falando do jornalismo como um todo, porque isso acontecia em todos os lugares. E, aliás, no SBT, muito pior. Né? A Bandeirantes talvez sempre teve um cuidado em preservar um pouquinho essa distância, até porque não tinha tantos produtos de entretenimento assim. Mas aqui nos Estados Unidos, a CNN é hoje um exemplo da absoluta e total falta de credibilidade nesse sentido. Você acaba de ver uma matéria, uma entrevista com um ministro de turismo de um país, no intervalo comercial tem um comercial para visitar aquele país. Os caras não têm nem o pudor de botar o comercial num outro break, num break mais distante. A associação do comércio com aquilo que está sendo oferecido como informação ficou tão evidente, né? Como talvez uma resposta ao fato de que as redações nunca davam lucro, os telejornais nunca davam lucro, e para eles dar lucro, eles precisavam ter uma audiência que normalmente não tinham, porque o povo, em geral, não era muito ligado em notícia. Enfim, é a questão do entretenimento que virou um marco do jornalismo no mundo inteiro. Pior. Esse espaço, eu acho interessante, porque isso tem a ver com o que o Adalberto falou. Quando ele falou sobre criou-se um espaço e por isso as mídias sociais tomaram esse espaço. E você agora está citando um fato antes de mídias sociais. Então, essa coisa é uma coisa que, de repente, você nem relaciona tanto se você volta ao passado e vê como é que foi. É muito mais ligado diretamente ao comércio, né, ao dinheiro, do que qualquer outra coisa. Então, se criou um espaço do jornalismo, talvez, se perdeu um pouco aí da sua responsabilidade ética, que é a voz do sem... O que a gente aprendeu? Que o jornalismo é a voz do sem voz. A gente está aqui para falar de coisas que são de interesse da sociedade. Isso aí é uma fala importante, porque aí tem uma linha muito fina de quais são os interesses da sociedade. A partir do momento que você começou a colocar ali uma matéria sobre quem matou Odete Reutemann e todo mundo só quer saber disso, obviamente que o jornal quer vender e ele vai dar uma página inteira sobre aquilo e vai todo mundo comprar porque quer saber. Então, é tudo tão assim... né, enrolado. Essa é a pergunta para o final. Eu vou logo dar um spoiler aqui para vocês. A pergunta para o final é sobre isso. Se o jornalismo, para o final, hein, cambada? É para o final. Na Bahia, cambada é uma boa coisa, viu? É um grupo animado e feliz de pessoas. O Brasil tem que ter cuidado com essas expressões. Será que finalmente o jornalismo perdeu a relevância? Mas não é isso agora, não. Piotr, eu quero ouvir você falar da lance do entretenimento, e Celso também, e Arthur também. Tá. A história do entretenimento, eu nem vejo um problema do jornal, por exemplo, lá atrás, ter dado uma página sobre a história da Odete Reutemann. Era um produto bem feito, uma novela que chamou a atenção. Novela é uma paixão brasileira, ou era, não sei se é ainda. Eu, por exemplo, não assisto há muito tempo. Mas, enfim, era um produto que as pessoas comentavam no dia a dia. Era o futebol das 8 horas da noite de todo dia, né? De segunda a sábado, pelo menos. Acontece que, se você fosse na página 2 do jornal, se encontrava notícia de qualidade, se encontrar jornalismo bem feito. Vou pegar um caso que eu sei que é extremamente... Isso está clamando paixões no país, mas vamos lá.
Os defensores do remédio para a Covid, da hidroxicloroquina, vão lá e dizem exatamente isso. Vamos lá, uma questão meramente de leitura. As pessoas sabem ler. Elas podem gostar mais de rede social, de jornalismo, mas elas sabem ler antes de tudo. O sujeito vai lá e diz assim, o remédio só funciona se você tomar nos 5 primeiros dias de sintomas. Ou seja, é um tratamento precoce. Aí vai lá o jornalista, e eu vi isso várias vezes, diz assim, o estudo fulano de tal, feito por fulano de tal, aliás, a Lancet publicou um negócio desse, que qualidade de jornalismo científico, de passagem, diz que a cloroquina mata. Foram testados pacientes em estágio avançado da doença e com gravidade, praticamente com outra doença, que daí já é um problema de pneumonia ou uma doença respiratória gravíssima. O sujeito vai lá o jornalista vai lá e arrebenta a hidroxicloroquina. Primeiro que já associa isso ao Trump ou ao presidente Bolsonaro. Pô, a cloroquina tem 70 anos, santo onofre. Não é possível que você não tinha um pouco de distanciamento para falar, ó, este princípio químico, que por acaso está sendo apoiado pelo Trump e pelo Bolsonaro, mas que já tratou muitas pessoas de malária, que é usado como medida, como remédio de prevenção para pessoas que vão trabalhar na Amazônia, que as Forças Armadas usam, aquele monte de pessoal que trabalha na Amazônia como voluntário também usa, bom, enfim. Só que o sujeito lê, olha, o defensor da cloroquina diz que só funciona nos 5 primeiros dias. Aí eu vou lá e faço uma matéria dizendo que aquilo não funciona em paciente grave. Mas que conversa de louco. Você acha que o cara vai acreditar num jornal desse? Você acha que ele vai assinar um jornal desse? Eu não assinaria. Eu leio uma série de jornais porque é meu trabalho, mas, na boa, eu conheço 50 pessoas que eu numero agora, todas com poder aquisitivo fantástico e que não assinam um jornal e uma revista. Só deixa eu colocar uma... Eleonora. Deixa eu colocar uma coisa, Piotr. Você falou que as pessoas sabem ler. Então, a pergunta é, mas as pessoas leem? É isso que eu estava falando. As pessoas não leem, Piotr. Não, mas espera aí. Elas querem. Diga, Arthur, espera aí um instantinho só. Diga, Arthur. Elas leram o enunciado e leram a matéria falando uma outra coisa. Elas não leem e quando não leem... Não, elas, claro que leem, Leonora, imagina, elas leram o enunciado do que um defendia e vão ver uma resposta de outro. Então, eu digo assim, olha, o Brasil é verde, amarelo, azul e branco. Aí o sujeito responde assim, o Brasil é vermelho, azul, cor-de-rosa, não sei do que. Não, a pergunta é se é verde, azul, amarelo e branco. É isso. Essa é a pergunta. Mas, Piotr, eu acho que o que a Leonora colocou, eu não quero transformar isso no centro da discussão agora, mas eu tenho que fazer esse aporte, e Arthur também quer falar sobre isso. As pessoas não estão lendo mais. Mas isso já é um outro problema. Tá, aí é uma questão, obviamente, isso mas não é de hoje também. Não é de hoje, e os números são bizarros. Não, isso é terrível. Isso é uma crítica que Machado de Assis já fazia lá atrás. Convenhamos, não é novo, não é nem... Sim, mas lá atrás não tinha opção, né, de ver só as figuras. Mas o que eu estou dizendo é, quando as pessoas vão ler 2 linhas, eu cometo uma contradição dessa, qual é o incentivo que eu estou dando? A credibilidade vai para o lixo completamente. Como é que eu vou atrair um leitor fazendo com ele uma contradição? Ele fala, tá de sacanagem? Ele vai lá e muda de canal, muda de emissora, não lê mais o jornal e por aí vai. Arthur, você tinha uma colocação a fazer. Então, na verdade, eu acho... A gente acho... só não pode generalizar, né? Espera aí, Isabel, para um instantinho, deixa Arthur falar. Sabe? Arthur, comece de novo, porque eu estou aqui administrando que ninguém fala em cima do outro. Comece de novo, Arthur. Rapidão. Eu acho que as pessoas leem. Só que, por exemplo, você tem vários livros. Você tem Jesus era viado, Jesus era negro, Jesus não morreu. Tem até um livro aqui no Japão, eu vi um documentário que Jesus, depois, ele veio e se mudou aqui, para Aomori, aqui no Japão, que inclusive tem um túmulo de Jesus lá. Então, o que é a verdade? A verdade é a coisa que você se sente confortável, entendeu? Então, por quê? Porque é uma percepção. A minha percepção é diferente do dela, do dele, de todo mundo, sobre um fato, né? Essa que é a questão. Agora, essas verdades todas, quer dizer, que eu acho que é o centro do que a gente está debatendo hoje, um exemplo é a Primavera Árabe, que todo mundo a gente sabe. O que é? Naquela época, né,
a mídia era um vitral. A gente está morando dentro de uma igreja e a mídia é um vitral. O vitral ele mostra o mundo de fora. Se o padre quer que o mundo de fora seja verde, o vitral vai ser verde. Então, a mídia vai tratar de que o vitral seja verde. Entendeu? Acontece que veio um carpinteiro chamado internet e o carpinteiro fez um janelão com vidro transparente. E agora, as pessoas que moram dentro da igreja, quem quiser olhar para a menina bonitinha, olha. Quem quiser olhar para o outro lado, olha. Todo mundo olha para vários lados. Então, o vitral perdeu a importância. Eu quero dar uma palhinha depois que a Isabel... Vai lá, Celso, agora. Isabel, desculpe. Eu acho vai que... lá, claro, Arthur, pelo amor de Deus, nós estamos aqui para isso. Celso. Eu quero falar uma coisa assim, aproveitando e tentando costurar o que foi falado pelo Piotr e também pelo Arthur. Eu acho que a audiência mudou, nós temos mídias diferentes, mas o comportamento de como a audiência consome mídia mudou radicalmente. As pessoas realmente não leem tanto, as pessoas assistem muito mais vídeos hoje em dia, e muitas pessoas nem têm mais canais de televisão convencionais. Elas têm uma conta de internet e veem YouTube e assinam para coisas específicas. Netflix, por aí vai. Então, Disney Plus. E a aceleração da mudança, tanto da audiência quanto do ecossistema que nós temos de mídias e tipos de mídia e formatos, está tudo mudando muito rápido. E como o Piotr bem colocou no início, na chamada desse Batata Quente, é muito complicado. É um ecossistema muito diferente, uma multitude de problemas, e muitos deles são interligados, seja do ponto de vista do jornalista, do ponto de vista de quem consome a mídia. Então, é muito interessante, é muito complicado e é muito desafiador também, entendeu? São muitos problemas que são interligados e complexos, na minha opinião. Olha, gente, antes de passar para a próxima etapa aí com vocês, estamos com a audiência muito boa e está chegando as perguntas aqui, e as perguntas eu trabalho dirigindo elas para as pessoas. Mas a Leonora quer falar. A nossa colega queria falar, você não deu a palavra para ela. Isabel, desculpe, eu não vi a Leonora. Obrigado. Um beijo, Isabel. Não, na verdade, foi até bom escutar o Arthur, porque Arthur, agora eu concordo com você. eu vou passando, porque realmente essa vitrine está aberta. E o que eu estava querendo falar no início é que a gente não pode generalizar, né? A história da Bad Apples, porque a gente vai sempre encontrar, eu concordo com muita coisa que o Adalberto falou, mas a gente vai ter sempre aqueles que vão estar agora... Há um certo desespero, né, no jornalismo. O jornalismo em crise de identidade. Eu, como jornalista, estava em crise de identidade. Eu estou voltando agora. Me too. Então, assim, eu faço parte desse processo, né? Porque eu comecei a ver... Eu deixei de ir no Facebook, porque o Facebook, na época das eleições, se tornou uma coisa muito agressiva, muito ruim de ver aquilo, e viraram notícias. São as fake news, né, que é uma das coisas que se apontou. Então, assim, a gente está num momento que é realmente uma crise, mas a gente não pode começar a generalizar. Eu acho que o papel do jornalista agora é ser um pouco ativista. Eu como jornalista e individualmente faço umas coisas de tipo, ler alguma coisa no Instagram que eu vejo uma imagem. Por exemplo, eu vi uma imagem recentemente que apareceu para mim no feed, que era uma transformação. Uma menina que era acima do peso e do lado aquela foto dela agora, né, linda e maravilhosa. Barbie. E aí, aí eu cliquei para ver a legenda e estava falando da Keto Diet, né, que ela tinha feito a Keto Diet. Era uma conta em inglês, né, tudo era em inglês. E nessa dos comentários, as pessoas só estavam falando que não é a mesma pessoa porque ela tinha tatuagem antes e agora ela não tem. Esse era o debate dos comentários. Essa conta, por incrível que pareça, deu crédito ao nome da menina, né? A foto era dela, então pelo menos eles colocaram. Simplesmente eu cliquei no nome da menina para ir lá na fonte, que já que era dela, né? Você entra, era uma menina brasileira que tinha feito uma cirurgia bariátrica. Não tinha nada de dieta, não tinha absolutamente nada, e tinha centenas de pessoas discutindo ali a tatuagem que não existia, se era ela, não era, e se era uma dieta. Eu falei, meu Deus, bastou um clique, ela estava ali o nome dela para você saber. Então, assim, é um palco
que é muito difícil, né? De você... Como que a gente vai falar? Eu voltei na conta e disse, escrevi lá em inglês, não é dieta, vai na conta dela e a cirurgia bariátrica. É o meu papel que eu senti de responsabilidade, sabe? Eu vivo fazendo isso, sabia? Porque a quantidade de coisas é um absurdo. Vocês sabem aquele vídeo que aparece um rapaz de óculos que diz que era diretor do Fantástico, falando uma série de coisas a respeito de Lula, etc., que apareceu tem mais ou menos uns 5 anos? Pois bem, esse vídeo voltou. Então, eu vivo colocando, esse cidadão não é diretor do Fantástico, ele não sei nem se trabalha na Globo, mas com certeza no Fantástico ele não é. As coisas entram em looping e você tem que continuar desmentindo. E isso, Eleonora, se refere a um dos problemas que talvez mais incomodem nós, jornalistas, e principalmente os empresários, que foi a perda total e absoluta do controle sobre a audiência. A perda do controle sobre a audiência talvez seja a grande revolução. O que você acha, Adalberto? Então, primeiro que a ideia de controlar a audiência era muito perigosa. Na minha época de escola de jornalismo, isso era extremamente criticado. Bom, mas era só o que existia, né? Mas aí eu me lembro que se dizia assim, os brasileiros não têm memória. Quando você vê a parte boa das redes sociais, você vê as pessoas buscando coisas que alguns hoje dizem que se contradizem, que isso é um trabalho muito bom, convenhamos. Não vamos, como acho que Isabel fez menção, né? Não vamos generalizar absolutamente nada. Eu apontei aqui problemas do jornalismo, mas tem muita gente insistindo e fazendo a coisa. Claro que eu me compadeço desses, porque não raro eu converso com eles, e eles se dizem solitários na redação em que trabalham, mas estão lá insistindo. Tem muita gente fazendo isso. Acontece que aí, tomando o assunto da leitura, Eleonora falou as pessoas não leem, eu só peguei aquele aspecto, mas, por exemplo, esses dias eu postei um negócio que era uma informação razoavelmente grande, e não demorou, assim, 5 segundos, o sujeito respondeu com uma crítica. Eu falei, mas ele não leu ainda? Ninguém leu. Ele não leu. Ele leva 3 minutos. Eu sabia que eu leria de novo para me responder, sinceramente, porque, claro, eu ponderei vários pontos de vista, isso pode levar a várias interpretações. Este controle, eu acho que a gente nunca mais vai ter, se é que ele existiu um dia. O que você tinha era o controle de que horas você vai assistir ao telejornal e qual o meu tempo de notícia. Só amanhã o jornal vai vir com esse furo. Hoje entra tudo na hora que for. O sujeito joga na internet e, pior, a repercussão vem antes, inclusive, porque há um boato de que, por exemplo, tal site vai dar tal coisa, você já começa com aquela repercussão. Normalmente, a repercussão vira notícia mais do que a notícia que será divulgada horas depois, porque aí é aquela coisa da liberdade. Eu me compadeço, e vou ser sincero, assim, eu tenho horas que eu desligo as redes sociais porque eu não quero ver, porque cansa, porque você, né? Isabel falou, fui checar lá, Eleonora fala, eu toda hora vou checar. Tem horas que eu vejo e falo, de onde esse cara tirou isso aí? Isso é impossível de ser verdade. E por uma simples questão, se ele interpretar o texto, ele vai ver que não funciona. Se ele fizer conta, também não fecha. Então, você não precisa nem checar a fonte, algumas coisas. Algumas eu reconheço que, checando a fonte, você descobre que é uma mentira. Mas as pessoas vão ter isso daí. A gente vai ter que lidar com esse tipo de coisa. A gente não tem mais como abrir mão disso. Agora, qual é o antídoto? Porque eu suponho que todo mundo quer isso. O antídoto é o que antes se fazia bem feito voltar a ser bem feito. Daí a minha participação inicial. O jornalismo pode culpar todo mundo da crise, mas o culpado é ele. Primeiro são as empresas de jornalismo. Elas decidiram isso daí. Elas abriram o espaço. Porque, na pior das hipóteses, porque o fenômeno da internet ia acontecer independentemente de qualquer coisa, porque isso é sinal dos tempos, a tecnologia vai se aperfeiçoando, só que eu teria, do outro lado, uma referência ainda confiável, ainda segura. O jornalismo se maculou antes da internet. A internet só fez o que fez depois. Mas o jornalismo é culpado por ele próprio. Quando você vê um jornalista falando assim, olha, veja só, né? A fronteira da cidade. Pô, meu Deus do céu, se eu escrevesse fronteira de uma cidade para outra na minha época, o seu editor pegava você pelo pescoço e falou, fronteira que tem país, meu filho. Eu estou contando um exemplo desse tamanho, quase frugal hoje em dia, perto dos erros que você vê, isso é frugal. Mas, enfim, lá se tinha uma preocupação com a perfeição de não pode sair errado.
O jornal pedia desculpas por erro de digitação. Pensa bem, eu vi isso uma vez no Estadão, estava lá o erramos lá, alguma coisa parecida com isso, e foi explicar o problema técnico que gerou aquela coisa errada. Eu não sei se era verdade ou não, mas pediu desculpas. Ponto. Hoje, meu Deus do céu, quantos erros você vê de interpretação. Não raros as fontes que conversam comigo dizem assim, seus colegas vêm aqui e querem as aspas. Eu digo assim, não, eu te dou entrevista, aspas é problema seu. Então, ele quer que o entrevistado vá lá e dê a resposta que ele quer para fechar a matéria. Você acha que o sujeito passa a confiar no jornalismo depois disso? De quem é a culpa disso? Das redes sociais? Não. Do poder econômico? Não sei, talvez, mas quem cedeu primeiro? Vamos lá, então. Agora nós vamos iniciar as perguntas do público, porque esse assunto, meu amigo, é para 4 horas de programa e não dá para fazer 4 horas de programa. Então, a gente tem agora o tempo. A primeira pergunta vai para você, Isabel. Como você sugere o que você sugere que se faça para combater a descrença do povo com relação à imprensa? Povo, ela está falando massa. Bom, isso eu vou falar um pouco, vou tentar ser rápido. Só uma referência. Essa pergunta é de Sueli Gushi, do Japão. Oi, Sueli. Bom, como que a gente pode... Eu não concordo um pouco com essa história de que a culpa é só do jornalismo não ser mais sério ou não ter mais credibilidade. Eu acho que ainda tem muita gente fazendo jornalismo sério, ainda tem muita gente que tem credibilidade, só que eu acho sim, eu acredito, né? Eu acho, a gente não acha, né? Eu acredito que a internet tem um papel fundamental nessa confusão toda e vai ter que assumir uma certa responsabilidade. A gente vai ter que chegar no momento onde a ética vai ter que ser checada e vai ter que ser imposta, você está querendo dizer? Vai ter que ser não, imposta eu por acho lei, que... por decreto, por controle? Talvez por educação. Eu acho que educação é o primeiro caminho. Quando a gente fala que o jornalismo, agora qualquer um é jornalista, não precisa estudar, talvez não precise estudar 4 anos, mas precisa fazer um curso de ética, precisa entender que quando você assume o compromisso de disseminar informação, de reportar, você tem que fazer isso com responsabilidade. Essa é uma forma que eu acho que a gente pode começar. O jornalismo tem que voltar a ser educado. Vou pedir a vocês para a gente, porque está chegando muita pergunta e eu quero perguntar o máximo possível. Vamos tentar ser minimalista nas respostas. Pergunta para você, Eleonora Pascoal. Mesmo sem eu ter estudado, tá? Sem eu ter estudado em faculdade de jornalismo, mas sendo um amante do jornalismo e com um site que preza notícias de qualidade sérias, eu posso me considerar jornalista, lembrando o fato de que não é necessário mais diploma para ser jornalista. Eleonora. Olha, eu acho que você pode se considerar jornalista se você tiver aquilo que a Isabel acabou de falar, ética. Para você ser jornalista, mais do que ter a técnica, eu não sei se os meus colegas concordam comigo, é preciso ter ética. Sempre que você vai colocar uma informação adiante, você precisa ter ética. Os meus professores, quando eu comecei no jornalismo, eles não tinham faculdade de jornalismo, mas eles tinham 2 coisas que eu acho primordial e fundamental: ética e conhecimento. Eu vou chamar até, entre aspas, aí, falando de aspas, conhecimento embarcado, sabe? Eles tinham conhecimento embarcado, que é o que falta hoje em dia para as pessoas. As pessoas não têm o conhecimento embarcado e, portanto, sem esta bagagem de conhecimento, fica difícil seguir adiante no jornalismo, porque para você falar de qualquer fato hoje, você precisa ter o mínimo conhecimento do ontem, do século passado, da história, de como as coisas se processam, de como as coisas existem. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Ele deve estar feliz em você ter dito a ele que ele pode se considerar jornalista, sim. Tem uma pergunta aqui, olha, essa pergunta foi feita pelo J. Negrito Alcântara, tá? Apesar, agora, a pergunta agora... Só deixa eu fazer uma parte. Apesar de que, na minha opinião, ter uma faculdade de jornalismo é muito importante. Eu fiz a faculdade e acho que todas as pessoas que querem ser jornalistas deveriam fazer uma faculdade para poder entender
como é que funciona essa engrenagem toda. Desculpe. Não, bem perfeito. Arthur, o Roberto Almeida, de Nova York, pergunta a você que é empresária, pergunta específica para você. Antigamente, os merchandisings eram velados até mesmo nas novelas. Hoje, o jornalismo se tornou escancaradamente comercial. Não estaria aí a resposta do descrédito? Não é aí que fica o descrédito, na minha opinião, né? É que, na verdade, quando você pega a faculdade de jornalismo, ele precisa se adaptar. Eu acho que técnicas são necessárias, né? Mas ele precisa se adaptar ao mundo atual, né? Então, vamos supor, o que você aprende na faculdade de jornalismo? Então, por exemplo, é um tribunal. Você tem o juiz, o advogado de defesa, o advogado que é o promotor, né? E você tem o escrivão. O escrivão, teoricamente, teria que ser o jornalista, né? E aí você escreve o que o advogado de defesa tem a dizer, você escreve o que o promotor tem a dizer. Acusação. E o povo é o juiz. O povo vai decidir qual que é a sua versão. Esse seria o correto. Hoje não. Hoje, o jornalismo que eu falo é tudo, tá? É internet, tudo. O cara qual que é o tema? O tema é Trump, tá? Aí o jornalista se posiciona ou como acusação ou como defesa. E aí o povo que vive dentro de bolhas, ele acaba indo para um lado para o outro. Agora, tanto quanto o jornalismo, que ele requer técnicas, porque ele é um trabalho técnico, os advogados também são técnicos, né? Então, o que acontece? Você vê muito isso aí hoje, né? Desses comentaristas, principalmente, né? Eles agem como se fossem advogados, né? Como aquele rapaz que desapareceu, que era não sei o quê, do Flávio Bolsonaro, sei lá. Queiroz. Queiroz, né? Todas essas coisas. Então, por exemplo, né? A pessoa aparece com o batom na cueca, né? Aí o cara que é a favor do cara, ele fala assim, porra, mas não tem testemunhas. Porra, mas esse batom na cueca. Não, mas não tem testemunhas. Quer dizer, isso aí são técnicas de direito, né? E essas mesmas técnicas de direito, eles são usados no jornalismo hoje, escancaradamente. Isso que leva ao descrédito. Porque mas, seu Arthur, com todo o carinho e respeito que eu tenho pelo senhor, o senhor fez uma réplica para a dona Eleonora, mas não respondeu minha pergunta. Então, eu vou fazer a pergunta para Celso, que é empresário também. É isso Celso, que eu estou respondendo. Não, o excesso de comercialização, o jornalismo ter se tornado muito comercial, muito atrelado às vendas do departamento comercial. A notícia e o enfoque são hoje muito mais dirigidos pela audiência e pelo interesse comercial que aquela notícia ou aquela cobertura possa ter. Diga aí, pela audiência sim, mas não tem um merchandising, eu não vejo isso, não. Opa, eu acabei de lhe citar o exemplo da CNN, se isso não é comercial, eu não sei mais o que é. Diga aí, Celso. CNN, mas fala aí, Celso. Não, olha só, tem um aspecto do comércio de artigos e de editoriais depois do fenômeno da internet, sobretudo das redes sociais, é que com o fenômeno de engajamento que existe, um caráter peculiar de redes sociais, que as pessoas interagem e compartilham e viralizam o conteúdo, hoje em dia talvez seja mais inteligente você publicar um artigo bem colocado e bem talhado por uma audiência específica numa rede social, esperando que aquele artigo gere um buzz, que ele seja compartilhado e viralize, do que você publicar um anúncio em si. Celso, desculpe, você colocou uma situação que eu tenho que interferir, me perdoe.
Correto. Mas antigamente, olha só, a gente tem que falar antigamente é podre, mas antigamente tinha uma coisinha que você botava no olho da página ou informava um slide que dizia Sim, publicidade. informe comercial. Sim. Essa distinção de separar o informe comercial do jornalismo, da matéria, a matéria paga, a matéria plantada, a matéria por encomenda, por interesse comercial, ela era diferenciada, ainda que a letrinha fosse quase invisível a olho nu, havia pelo menos o pudor de não permitir a confusão entre o que é news e o que é comércio. Deixa eu continuar. Eu acho que isso é necessário, porque eu coloco em todos os meus editoriais, para que não sejam advertórios, se for publicidade, eu coloco publicidade no topo, entende? Mas isso sou eu. Mas o que eu quero falar aqui do aspecto comercial para dar resultado no mundo de hoje, é mais inteligente se publicar um artigo bem colocado, bem escrito e bem direcionado, que provavelmente vai viralizar, do que você publicar um anúncio em si, entendeu? Uma peça publicitária comum. Porque existe esse fator da viralização que as redes sociais têm hoje em dia, que não existiu antigamente nos veículos passivos, revista, jornal, enfim. Então, eu vou emendar com você mesmo, ó. Eu vou emendar com você mesmo, que eu tenho que fazer perguntas do público, senão o povo vai embora. A Maida Belíssimo Manes, uma das donas do jornal B&B em Orlando, pergunta a você, Celso. Falou-se muito aqui nesse programa sobre jornalismo nas grandes mídias, mas como você vê o jornalismo, se ele realmente é praticado como tal, na mídia comunitária? A mídia comunitária é um microambiente, né? E, evidentemente, eu vou mencionar um termo que ainda não foi mencionado no termo em si, mas que a gente já falou sobre isso, né? Que muitas pessoas que estão atuando em mídias sociais e que têm uma certa exposição, eles são os tais influenciadores, que foi um tipo de personagem que surgiu pelas redes sociais. Então, numa comunidade pequena, pessoas que têm um certo prestígio, que são queridas, elas são influenciadores e têm um poder de influenciar outras pessoas nas redes sociais. E isso existe dentro de qualquer comunidade, enfim, comunidade de imigrantes principalmente. No meu caso, particularmente, como mídia comunitária, eu notei o aparecimento dessas pessoas e tento, de certa forma, apoiá-las e me aproximar delas também. Mas a mídia comunitária, ela tem a função de informar, número um, eu acho, né? Ela tem uma informação, ela tem a missão também de dar apoio, eu acho que isso, no caso, seria a missão mais nobre das mídias comunitárias, porque existem pessoas que estão com dificuldades, pessoas que acabaram de chegar, casos de pessoas que, por exemplo, houve um falecimento e é necessário uma ação social para ajudar alguém. Então, a mídia comunitária ela tem múltiplas funções: informar, dar apoio, educar. As pessoas chegaram agora, não sabem o que fazer, como tirar um documento, o que não fazer, por exemplo. Muita gente fica deprimida. A gente sempre, no meu caso, publicar artigos que dão apoio psicológico para as pessoas. Vamos lá, Celso, vamos lá. Então, uma pergunta aqui para você, Piotr. A pergunta vem de Luiz Gustavo Araújo, de Nova York. Piotr, existe mesmo jornalismo imparcial, factual? Não existe imparcialidade. O que existe é você escrever o seu ponto de vista, colocando tudo que você conseguiu apurar, e, claro, aí técnica jornalística ajuda muito, ética ainda mais, e você vai lá e coloca todos os pontos de vista. Vamos lá, vamos pegar o exemplo histórico do jornalismo dos Estados Unidos, que serviu de referência para o mundo inteiro. Todo mundo sabia que o New York Times era democrata e que o Washington Post era republicano. Mas um jornal dava espaço, ele defendia posições democratas, mas tratava o ponto de vista do republicano, no caso do New York Times, com seriedade jornalística. O que fez a mídia recentemente? Tratou o Trump e o Bolsonaro como personagem para ser ridicularizado. Isso não é jornalismo. Você pode ter a opinião que for, você pode jamais votar em qualquer um deles, não importa, isso é uma escolha, isso é democracia, você vota em quem você quiser. Mas quando você trata um sujeito que ascendeu a condição de ser candidato, e por acaso os dois foram eleitos, como se fosse, por exemplo, um imbecil qualquer, para ser ridicularizado, esse é o tipo de coisa que o público rejeita. Ele falou, eu não comprei o jornal para você contar a piada do candidato A, B ou C. Isso atende àquele nicho que é pró isso ou pró aquilo, contra isso, contra aquilo. Esse tipo de coisa que é ruim. A credibilidade começa a ter influência direta nesse aspecto. Então, a gente não existe imparcialidade. As palavras que eu escolho
já revela uma certa parcialidade. E eu não sou contra a adjetivação, nada, desde que aquilo compõe a retórica que você está montando ali para se explicar melhor, para se expressar melhor, não tem problema nenhum. Agora, eu, por exemplo, tenho duas posições que são divergentes. Por mais que eu tenha simpatia por uma e o meu jornal tenha uma linha editorial que defenda esse ponto de vista, tudo bem, se eu deixar isso claro, se eu for honesto com o público e deixar isso claro, o público entende. Ele vai me comprar mesmo não defendendo as mesmas posições, porque eu trato o outro lado com dignidade. A gente não viu isso. A imprensa escolheu um lado, e não por escolher um lado, isso também não é, eu nem acho que isso é um problema, tá? Se você contar que você está fazendo isso. Mas, por exemplo, quando você ridiculariza o outro lado, o que você está agregando de informação? Que tipo de avanço você está trazendo para o debate? Nenhum. Então objetivamente, ao que ele perguntou, essa imparcialidade, você é jornalista, você é imparcial. Não, nós temos posições, todos temos posições. Agora, na forma como eu conduzo o trabalho, eu só privilegio um lado e arrebento o outro com ridicularização? Se você faz isso, então você, para começar, não precisa ter faculdade, com ou sem faculdade, você já deixou de ser jornalista. É outra coisa que você está fazendo. E tudo bem, se você escolher fazer isso, pode fazer, mas deixe claro, seja transparente. Como as meninas disseram aqui, isso é uma ética, isso é ética. Vai lá e seja honesto com o seu público. Então, agora, se você trata com respeito o outro lado, tem o menor problema. Pode ter posição que for. Eleonora, veio uma pergunta aqui que não veio originalmente para você. Sim. Pode falar, claro. É exatamente o que o Adalberto falou. Tudo que a Isabel falou, tudo que a Eleonora falou, que o Celso falou, que o Adalberto falou, são verdades. Porque a verdade tem muitos pontos de vista, entendeu? O que não se pode fazer é você falar mal dos outros, como ele falou, de humilhar. Eu achei legal o que ele falou. Achei legal o que todo mundo falou. Pois é. Eu estou aqui tentando observar, porque tem uma pergunta que eu ia fazer para a Eleonora. Ética. Ética. Isso. Eleonora, é isso mesmo. Rapaz, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei não. Eu não sei não. Ética é uma palavra linda e uma coisa muito importante, aonde a gente se segurar para acreditar no ser humano, né? No ser humano, tal, papapá. Mas para a multidão de bilhões, para quem ética não faz o menor sentido, quem vai fazer jornalismo para eles, Eleonora? Olha, ética faz sentido para qualquer pessoa, inclusive para a multidão. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Eu tenho certeza que ética faz toda a diferença. Mesmo para quem não sabe o que é ética. Mesmo para quem não sabe o que é ética. Ética está presente no nosso dia a dia a todo momento. Você não acredita, Eleonora, que hoje em dia se vive um tempo em que eu vou votar em quem for melhor para mim, em quem for me dar o benefício, só um instantinho, para eu concluir o raciocínio. Eu vou seguir aquele grupo que me dá apoio, eu vou falar bem. Eu tenho vários colegas que me dizem isso na imprensa. Eu não vou dar tiro no meu pé. Eu só vou trabalhar em função daquilo que me beneficia. Como você modifica esse discurso? Como você convence a pessoa de que essa não é um caminho bom? Esse não é um caminho bom. Olha, você já ouviu falar que cada um tem a sua verdade? Cada um tem a sua Arthur está ética. falando aí sempre. Arthur está falando. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua ética. E para algumas pessoas, a ética é não ter ética. Piotr, o que você acha? Não, eu concordo com a Eleonora que ética, sim, é importante. Dentro do meio dele pode não ser nesse conceito mais amplo de pensamento coletivo. Aí, obviamente, talvez algumas pessoas, talvez não, obviamente algumas pessoas têm mais, outras não têm. Mas dentro do microcosmo, se ele vive no microcosmo, claro que ética é importante. Agora, quando o sujeito, aí vem de novo, a ética impõe que você diga que você não tem ética nenhuma, que é uma escolha de conduta pessoal. Ele diz assim, não vou respeitar nada nem ninguém. Por exemplo, você fez menção a jornalistas aí, né? O sujeito, eu vou segurar no meu emprego. Tá. Rapidinho, só porque a resposta é mais complexa e não dá para falar disso aí sem tocar no outro assunto.
Eu posso entender que o drama social, sobretudo no Brasil, que é um país de solavancos econômicos, todos, até recentemente, culpa nossa, este não, este aqui é um problema mundial, a gente só está inserido nele, mas é mais um solavanco, né? Então, quando você tem solavancos econômicos, você não tem a ideia de perspectiva de longo prazo. Você acha que você vai perder o emprego logo amanhã. E isso, num país como o nosso, que passou por crises econômicas, é mais duro. Mas vamos lá. Mas qual é a lógica que você tem como jornalista? Você vai dizer sim para o seu editor? Esses dias me perguntaram o que falta para o jornalista. Falei, coragem. Inclusive para falar para o editor que a história não é aquela que ele quis que eu fizesse. A história, depois de eu ouvir minhas fontes e ir ao local, a história é outra. Ah, não, mas o jornal quer ir por esse lado. Bom, então você vai ter que dizer que você não vai fazer. Ou senão você acabou de jogar sua ética no lixo. É uma escolha. Ah, mas eu posso perder o emprego? Eu sei. Mas, enfim. O jornalista, quer ver? Uma vez participamos, eu trabalhava na CBN, e havia toda uma crítica de médicos, porque era uma denúncia que se tinha na época, os planos de saúde começaram a comprar planos a hospitais, e aí, claro, para gastar menos, o médico era obrigado a não usar determinadas coisas, ou seja, ou em qualidade inferior. Saiu essa denúncia, e todo mundo, que absurdo, como pode um médico fazer isso? Cadê a ética médica, não sei o quê? O jornalismo contra o corporativismo dos outros. Tudo bem, é justa a crítica? Justíssima. Aí eu disse na mesma reunião, falei, tá, mas e quando o sujeito vai lá e aceita o chefe dele, ele apura uma outra história, o chefe fala, não é essa história, escreve outra. E o cara vai lá e escreve para preservar o emprego dele. Que diferença ele tem do médico que ele acabou de criticar? É esse tipo de coisa que as pessoas estão enxergando. Aí elas criticam seja quem for, inclusive o jornalismo, que antes estava, digamos, longe do mundo de ser criticado. Mas é uma questão de ética pessoal. O sujeito faz conta, ele interpreta texto. Se o texto não faz sentido e se a conta não fecha, ele critica. Por isso que a gente está vivendo essa crise de identidade. É simples assim. Para os outros vale uma ética, para mim não vale. Ué, mas ética é ética. Por que você acha que o sujeito que é engenheiro ou que é um operador de máquina numa fábrica que acompanha tudo isso vai pensar de você diferente? Não. Ele falou, mas se valeu para o médico, vale para você também. Bom, nós estamos chegando já na rodada final do programa e é fantástico eu perceber que a gente está num território que é tão rico para se discutir, a gente poderia ficar conversando isso por horas aqui, e com certeza haveria. Nós estamos tendo um índice de retenção de audiência muito grande, eu acredito até que tem muita gente do meio assistindo, no mundo todo, gente do Japão, da Itália, da França, de Portugal, aqui dos Estados Unidos, gente do Brasil. Obrigado a todos vocês aí. Não vai ser possível fazer as perguntas de todo mundo, até porque muitas perguntas vieram overlapping. São as mesmas perguntas sobre temas que já foram respondidos. Então, a gente tem um cuidado aqui. A Andréa, nossa muito amada e querida produtora, que tem lá o trabalho de fazer a filtragem das perguntas, ela está me dizendo isso. Muitas perguntas chegando sobre o mesmo tema, mas nós chegamos à rodada final, onde eu peço a vocês, cada um, vocês têm um minuto e pouco, 1 minuto seria o ideal, para fazer aquele quest que eu fiz, que eu disse a vocês no começo, a recuperação da relevância. Pode ser até que alguns de vocês achem que a relevância nunca foi perdida, né? Na minha opinião, a relevância está mudando muito de bastão e mudando muito no sentido da qualidade, que não é a mesma, da seriedade, que não é a mesma, mas muito em função do que Arthur falou no princípio. Eu vou pedir até desculpa a vocês, mas eu concordo muito com o Arthur, muito, pela visão que ele tem, meio assim, despida do fato dele não ser um jornalista, dele ser um empresário, mas é um sujeito que observa muitas coisas e a gente conversa muito. Então, eu acho que essa crueza, essa realidade com que ele vê a forma como as massas, e eu peço desculpa, Piotr, por isso, eu sempre tenho uma insistência em enxergar as coisas do ponto de vista de bilhões de pessoas. Sempre eu digo, desculpe agora, quem vai ser o porque prolixo sou eu. Quando alguém me fala, não, as mulheres estão conseguindo muita coisa no mundo, eu digo assim, que mulheres? De onde? Porque se eu somar as mulheres da Índia e da China, dá 60% das mulheres do mundo e elas não estão conseguindo nada. Aí a discussão acaba. Porque as pessoas têm uma tendência de usar as estatísticas e se cercar dos números do seu pequeno nicho, esquecendo que o mundo, essa bola, tem 9 bilhões de pessoas e se não tiver bom para pelo menos 5, para de falar que está bom. Está bom para as mesmas negas a vida toda. Então, a pergunta é o seguinte, vocês acreditam que perdemos a relevância?
Nós vamos recuperar essa relevância algum dia? Nós não perdemos a relevância? Qual é o seu take nisso, Celso Braz? Eu acho o seguinte, eu acho que a mídia, seja lá qual for, ela tem que conhecer a audiência dela e tem que se identificar na carne com essa audiência. Do momento que você é relevante para a sua audiência, a sua importância com eles vai estar eternizada. E você fala a mesma língua, está presente no dia a dia deles. Então, a relevância para mim não é só da mensagem em si, é da mídia para com a audiência. Perfeito. Eleonora? Eu concordo com o que ele falou. Eu acho que você é relevante na medida em que você sabe quem te ouve, você complementa essa informação, desde que você saiba como essa informação está sendo trabalhada, eu concordo com ele. E digo mais, eu acho que as mídias sociais, elas vieram para complementar aquilo que a gente tem. As mídias sociais servem de fonte para a mídia tradicional, e cabe à mídia tradicional, cabe ao jornalista peneirar e levar para a sua audiência aquilo que não é fake news, aquilo que é verdade dentro de uma ética. Arthur? Também concordo com todo mundo, né? Você tem que ser relevante para a sua audiência. A audiência hoje está pulverizada, porque você tem várias mídias, né? Pulverizada. Fiquei com a palavra pulverizada, não sei por que na cabeça. Está pulverizado. Você Mas é japonês, a gente sabe. A gente perdoa. Dentro do mercado que a gente tem que atingir, a gente tem que ter essa coerência do que as pessoas Isabel. querem consumir. Você, Isabel. Eu concordo com o Celso, ele colocou muito bem. A gente tem que identificar as mídias, né? Os veículos têm que identificar o seu público e ser fiel a ele, manter a sua ética. Aí a gente chegou à conclusão aqui que cada um tem a sua ética, mas, na verdade, ter o compromisso, né? A responsabilidade com o que você está passando. Acho que quanto à internet, quanto às mídias sociais, quanto às plataformas sociais, isso já está fora de controle, as pessoas vão continuar escolhendo o que eles querem ler. Então, assim, o que o Adalberto colocou, que eu achei bem importante, né? Quando os veículos era sigiloso, não saiu e falavam eu sou da direita, eu sou da esquerda, hoje está muito claro, mas eu acho que também é consequência do que nós estamos vivendo, né? Tudo se radicalizou de uma forma que reflete na imprensa. E é isso, a gente continua fazendo jornalismo sério e eu acho que a gente vai passar por isso. É uma passagem, a gente está passando. Estamos em crise com ele, mas continuamos fiéis. Piotr. Eu acho que sim, tem problemas, óbvio, a gente está discutindo a crise, mas o jornalismo vai sempre ser relevante, até porque ele tem ferramentas para isso, mais que todo mundo. As redes sociais chegaram ontem. Elas acertam muita coisa, acertam, estão provocando uma alteração nas redações, sim, estão provocando, mas tudo bem, a gente está sendo testado a vida inteira. Talvez você pare de ser testado quando você não pertencer mais à vida, mas daí já é outra coisa, a gente não está falando mais de vida, né? A qualidade jornalística, se os jornais olharem para si próprios, o que eles faziam e como faziam nos anos 80, nos anos 90, não é nem tão longe assim, levando-se em conta que a sociedade hoje também tem outras aspirações. Eu vou contar um caso muito simples. Para você fazer sucesso no jornalismo dos anos 80, dos anos 90, levando-se em conta que o Brasil tinha uma série de agruras, mais do que temos hoje, muito mais do que temos hoje, então bastava você ser crítico, extremamente crítico a qualquer coisa que funcionava. A gente estava saindo da ditadura. Ser contra governo, qualquer que fosse, já bastava. Hoje, nós temos uma demanda muito mais qualificada das pessoas. Você pode ser contra, mas você precisa começar a apontar soluções, ouvir quem está fazendo de forma diferente, quem está tendo sucesso. Porque ele olha o vizinho dele se dando bem, ele fala, eu estou indo mal, mas por que eu estou indo mal? Então, ele quer entender qual é a métrica que aquilo funciona. O jornalismo ser ácido por ser ácido, que já fez sucesso, já funcionou, porque era o único jeito de ser alguma coisa, a gente foi tolhido durante décadas no Brasil por causa dos anos de chumbo. Quando você começou a ter liberdade para falar, aquele já era um ganho. Criticar já era suficiente. Hoje não basta. Hoje você tem uma audiência muito mais diligente, você tem o leitor mais diligente, ele quer algo mais. Então, por exemplo, mau humor não é jornalismo.
Você pode fazer jornalismo crítico, mas não com mau humor. Você pode fazer jornalismo duro, mas não precisa ser ácido. E você precisa começar a apontar caminhos. Você não faz parte daquele mundo, o jornalista fica olhando tudo à distância. Distância de quem, cara pálida? Você mora no mesmo planeta. Você não é a vítima, você tem que se compadecer com ela, no mínimo. E aí você vai lá e escreve tudo com as informações que a técnica jornalística ensina muito bem. Muito obrigado, Piotr. Eu quero, antes de agradecer a vocês, que eu vou fazer um agradecimento final, chamar você que acompanha a programação da plataforma Focus Brasil no Facebook, para assistir amanhã um documentário lindo. Eu quero até que André, por gentileza, se for possível, coloque aí o slide, que chama O Terça Curta de Amanhã, que é um documentário absolutamente emocionante sobre uma história que, toda vez que eu assisto esse documentário, eu tenho muita vontade de chorar, quando não choro. São comunidades quilombolas do interior de Pernambuco, numa jornada absolutamente incrível de conhecer uma coisa que nenhum deles, dos mais velhos aos mais novos, embora morassem tão perto, nunca tinham visto: o mar. Não deixem de ver, Até Onde a Vista Alcança. É um documentário muito bonito, muito humano, e que fala de uma coisa tão simples e tão pura que, para a maioria das pessoas que vivem nas costas bonitas do planeta, é a coisa mais óbvia do mundo. Para aquelas pessoas, ver a emoção de uma senhora de 90 anos ver o mar pela primeira vez e ver isso através dos olhos dela, realmente é uma coisa linda. Não percam amanhã, às 8h30 aqui no Terça Curta, na plataforma do Focus Brasil. O Batata Quente da quarta-feira, esse vai ser, vai ser o batata com marihuana. Vai ser arte e filosofia. Convido vocês para assistir, porque vai ser uma viagem, tá bom? Com gente de primeira, com Cacau de São Paulo, com o Felipe Terron de São Paulo, filósofo, com Jade Matarazzo, enfim, com gente da pesada. Quarta-feira aqui no Batata Quente. Muito obrigado, Celcinho, um amor você estar aqui com a gente. A Eleonora, finalmente perdemos a virgindade, Eleonora. Trabalhamos juntos. Arthur, uma saudade enorme. Arthur é um grande amigo e é o meu guia, é o meu guru no Japão. Dividindo com Macura, senão ele me mata. Um abraço. Um abraço para você, Bel, aí em Atlanta. Miami sente muito a sua falta, mas Atlanta é uma cidade linda. E você, Piotr, só tenho para agradecer você disponibilizar o seu tempo, disponibilizar seu programa e ser esse amigo que a gente sempre olha para você quando pensa em fazer qualquer coisa errada, a gente pensa em Piotr, porque aí a gente já não quer fazer. Tá bom assim? Uma boa noite a todos vocês. O Batata Quente volta na quarta. Um beijão. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.